Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando do Palmeiras. Nesse vídeo trazendo aí o Eugênio falando sobre a contratação do Facundo Torres, atacante de 24 anos, uruguaio, que fechou com o Palmeiras nesse domingo. Também nesse vídeo trazendo aí jornalista direto de Portugal, falando sobre o trabalho do Abel Ferreira à frente do Palmeiras e um possível interesse do Sporting de Portugal no Abel Ferreira. O Sporting em Portugal que vem mal no Campeonato Português e poderia demitir o técnico que está lá no clube. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mas pelo que a gente acabou de falar aí no VT, não é exatamente a posição do Facundo, né? Não é. Ele é um jogador que atua na linha por trás do centroavante. Canhoto, vindo da direita para o meio, ele centraliza muito, ou saindo da esquerda mesmo. Como a gente viu ali na reportagem, o Bruno Vicari narrando, ele terminou jogando mais pela esquerda, mas é um jogador de muita mobilidade. Não exatamente um ponta, mas ele muitas vezes começa da ponta e traz para o meio, finaliza bem, é bom passador, é um bom jogador. O time dele, ele era o camisa 10 do Orlando City, que chegou até a final de conferência, o que significaria a semifinal do campeonato. Perdeu para o time de Nova York na semifinal e acabou ficando fora. É um bom reforço, jogador jovem ainda, jogador de seleção uruguaia, esteve em Copa do Mundo, revelado pelo Peñarol. Acho que pode ser uma peça a mais importante do elenco. Mais um bom jogador no elenco. Não chega para ser a estrela da companhia. 12 de doleta e não chega para ser a estrela da companhia? A maior estrela. Por exemplo, até o meio do ano, continua o Estevão. Sim. O Estevão, até o meio do ano, continua sendo a estrela da companhia. Eu acho que ele pode se juntar ao Estevão e aí, quem sabe, a partir do meio da temporada, quem sabe se desenvolver bem, porque tem um período de adaptação, né? Sim. Assumir essa condição. Tem muito clube aqui no Brasil, clube grande que não vai ter 12 milhões de dólares para contratar na janela inteira, muito menos num jogador só. Olha o que eu disse a respeito do Abel Ferreira, uma matéria do O Jogo, veículo português. Sporting em conversações com o Abel Ferreira. O Sporting sabe o jogo, está em conversações com o Abel Ferreira para assumir o comando dos Leões. O técnico estaria disposto a baixar o salário para voltar a Portugal. O Abel Ferreira poderia estar próximo de regressar a Portugal. Ele foi jogador do Sporting, né, Eugênio? Sim, tem uma ligação histórica com o clube, né? Lateral direito que era, né? E o Sporting, ele acaba de perder o seu técnico. A gente falava sobre o Rubem Amorim agora há pouco na vitória do United sobre o City. E o nome do Abel Ferreira é engraçado. Se valorizou muito pelo bom trabalho que ele faz no Palmeiras já há muito tempo. Ele, dentro de Portugal, não fosse o trabalho dele do Palmeiras, não estaria hoje nessa condição de interessar a um dos grandes clubes, porque lá ele passou pouco tempo. Foi técnico do Braga e logo depois saiu. Então, esse sucesso dele aqui no Brasil o potencializa. Vamos ver se o negócio caminha ou não. Agora, identificação não falta. Foi jogador lá por um bom tempo. Eu tenho dificuldades em acreditar que o Abel Ferreira pudesse deixar ou pode deixar o Palmeiras nesse instante para ir para o Sporting. Eu acho que ele, de repente, objetiva ou muito mais dinheiro ou um clube de projeções mais importantes no futebol europeu. Embora o Rubem Amorim, que a gente acabou de falar tanto, né, do Manchester United, fez um nome na Europa brilhando e um trabalho espetacular no esporte. Deixou o time arrumado, é verdade. Se bem que é um fardo pesado também, né? Mais ou menos o fardo que o sucessor do Abel no Palmeiras terá. Não vai ser mole, não, substituir o Abel na Sociedade Esportiva Palmeiras depois de 10 títulos conquistados. Fã do esporte! Vamos falar do... David, quando o Arthur chega aqui ao Brasil, ele chega como um técnico muito promissor, vindo também, claro, nessa expectativa de trabalho dos técnicos portugueses, e termina essa época com 2 títulos importantes, com esse trabalho que tem chamado muita atenção. Aí ele também já tem sido visto de uma outra forma, já desperta interesse também de outros clubes, não só de Portugal, mas já é um nome que circula na Europa?
Eu acho que sim, faz sentido, tendo em conta ganhar o Campeonato Brasileiro e especialmente a Libertadores, são troféus que dão visibilidade a qualquer treinador. No caso podemos ver aqui a diferença, Jorge Jesus, quando ganha a Libertadores, já era um treinador com história em Portugal, com um percurso em Portugal, com troféus em Portugal. Na altura já tinha treinado o Benfica e o Sporting. O caso do Artur Jorge é diferente. O Artur, se formos a ver, tem cerca de, eu creio, 3 temporadas como treinador principal. Falo do futebol do alto nível. Ele esteve na formação do Braga, na base, na equipa B, chega à equipa principal, ganha um troféu e agora no Botafogo tem o grande ano da carreira dele, com 2 troféus enormes no futebol brasileiro e da América do Sul. E é perfeitamente normal, e eu creio que o Artur já falou disso publicamente, e acho que foi numa entrevista à ESPN Brasil, Glaucio, se não estou em erro, em que ele fala que tem havido conversas, ou que há pelo menos clubes interessados, mas pelo que vejo agora, não parece nada preocupado com o futuro, no sentido em que eu acho que também o Artur vê no Botafogo um projeto a longo prazo. Eu acho que pode perfeitamente ser no Botafogo o que Abel Ferreira tem sido no Palmeiras, já vai com 4 anos de Palmeiras e com vários troféus. Agora, também sabemos que o lado mau de ganhar, se me permitem, é quando se ganha, chama-se a atenção, e se calhar muita gente, não em Portugal, mas noutros campeonatos europeus, quem não sabia quem era o Artur Jorge, ficou a saber depois de ganhar o Brasileirão e a Libertadores. E isso traz abordagens, traz conversas, certamente com o empresário do Artur, mas também não quer dizer que saia do Botafogo. Me parece também que está confortável. Sei que a família do Artur está confortável no Rio de Janeiro, e acho que isso também tem peso na hora de decidir se fica ou não, porque tem contrato, não é? Portanto, acho que não quer dizer necessariamente que saia, mas interesses acredito que vão aparecer, sem dúvida. Davi, prazer falar com você, o Fernando aqui. Quem abriu esse portal, né, foi o Jorge Jesus, né, que é um técnico, né, que dispensa comentários, e acho que a chegada dele no Flamengo em 2019 elevou muito também o nível do jogo, com as ideias que ele trouxe aqui para o futebol brasileiro. Mas eu vou focar nos 2 protagonistas, né, que a gente tem aqui hoje, o Artur Jorge e o Abel Ferreira, que você já falou. Em Portugal, vocês acham que algum deles tem mais potencial para chegar em grandes ligas europeias? Quem é melhor comentado aí, o Abel Ferreira ou o Artur Jorge? Quem está mais em alta em Portugal? Agora é o Artur, porque ganhou recentemente, mas o Abel tem mais estatuto de futebol brasileiro, tem mais uma Libertadores, já ganhou 2, não é? Tem mais troféus no futebol brasileiro da América do Sul do que o Artur Jorge. Tem também um passado em Portugal como jogador. Eles por acaso têm um percurso semelhante, no sentido em que foram jogadores em Portugal, têm o mesmo empresário, como vocês sabem, portanto há aqui muitas semelhanças entre o Artur e o Abel. E eu acredito que, por exemplo, e no caso, eu não sei se vocês têm noção aí no Brasil, mas aqui em Portugal o Sporting está a viver uma fase complicada, porque o Ruben Amorim saiu para o Manchester United, e desde que o novo treinador chegou, João Pereira, as coisas não têm corrido bem para o Sporting, são já 4 derrotas em 5 jogos, e cá em Portugal já se fala de que o Sporting poderá trocar novamente treinador. E eu não tenho muitas dúvidas, isto é opinião, não é informação para já, eu não tenho muitas dúvidas que o Sporting, se trocar de treinador, pelo menos vai pensar no Abel Ferreira, vai pensar no Artur Jorge, pelo menos na lista de nomes como possíveis opções para ser treinador do Sporting. Agora, se depois o Abel ou o Artur aceitam trocar o Brasil para virem para Portugal novamente, mas para um grande, não deixa de ser um aliciante. Mas também, no caso dos dois, eu acho que estão confortáveis nos clubes onde estão. O Abel, não sei, porque eu sei que houve uma fase em que o Abel Ferreira admitiu publicamente que parecia um pouco cansado do calendário do futebol brasileiro, muito exigente, e chegou a desabafar sobre isso. Não sei como é que está a situação agora, mas também sei que é um treinador que tem um contrato muito alto a nível financeiro, e sei que a Leila não vai querer deixar sair o Abel. Quer dizer, não, é uma lenda do Palmeiras, certamente não vai querer ficar sem o Abel, mas eu acredito que para o ano 2025 serão treinadores desejados pelo percurso que têm feito,
Agora, se as abordagens interessam ou não, não sei, vocês sabem isso, o Abel já podia ter saído, há aquela história do Qatar, por exemplo, em que podia ter sido para o Qatar e não saiu. Depende sempre do projeto e do clube que aparece, porque um clube grande de Portugal ou um clube grande dos principais campeonatos europeus é sempre aliciante. Olá, David, é o Paulo Calçade. Eu quero te perguntar o seguinte, né? Esse momento do futebol português no Brasil, com treinadores, jogadores, acho que a gente vai chegar nesse ponto ainda, de ter jogadores aqui. Mas, assim, hoje nós temos treinadores, basicamente, os profissionais de comissão técnica. Agora está vindo Zé Boto para trabalhar no Flamengo. O Brasil, a distância entre Portugal e Brasil, para as pessoas do mundo do futebol, como você, ela encurtou? Ela é menor hoje? Quer dizer, se olha mais para o que acontece aqui, pela presença de tantos portugueses. Por exemplo, o Abel, né? A gente fala do Arthur Jorge Jesus, poxa, teve Vitor Pereira, Paulo Souza. A gente fala de treinadores que já tinham uma história. A do Abel Ferreira foi construída como treinador vitorioso aqui no Brasil. Então o Brasil tem essa importância, de repente, de alertar o Portugal, olha, tem um treinador lá que está mandando ver, né? Está ganhando tudo. Então essa distância realmente, definitivamente, ela ficou curta, ela diminuiu? Sem dúvida, sem dúvida. Esta proximidade, somos países irmãos, não é? Portanto, falamos a mesma língua, há essa proximidade, mas claro que o futebol brasileiro, obviamente que há a ida de Jorge Jesus chama muita atenção, já tínhamos tido treinadores portugueses no Brasil, vocês sabem, mas não tinham tido o sucesso que Jorge Jesus teve. E é com Jorge Jesus e aquele Flamengo extraordinário que estava noutro patamar, como ele dizia, não é? E que ganhou o que ganhou, depois fez-nos olhar aqui em Portugal para o futebol brasileiro. Nós, a imprensa, e também os profissionais de futebol, porque o Jorge Jesus arriscou no sentido em que foi para um futebol onde não era muito normal haver estrangeiros, neste caso portugueses, e depois dele vocês sabem quantos treinadores é que já estiveram aí e os que estão. E, portanto, esta ligação, claro que ficou mais curta, porque o futebol brasileiro passou a estar na lista de interesses dos portugueses como antes não estava. Há muito mérito de Jorge Jesus, há muito mérito de Abel Ferreira, sem dúvida, porque mostraram que porque se calhar havia aquela ideia de que o futebol brasileiro não há paciência para o treinador, porque quando perde 3 ou 4 jogos é logo despedido. Mas isso também acontece cá em Portugal e acontece em muitos sítios. Isso é a cultura que nós temos. E esses treinadores mostraram que, nem todos conseguiram, é verdade, mas esses treinadores também mostraram que é possível fazer um trabalho a longo prazo no futebol brasileiro. O Jorge Jesus sai do Flamengo porque, também vocês sabem a história, porque o Benfica apareceu outra vez e conseguiu convencê-lo a voltar para Portugal. Mas o Abel está há 4 anos no Palmeiras. O Arthur Jorge, como eu disse há pouco, eu acho que pode fazer um trajeto semelhante no Botafogo, um projeto a longo prazo. Claro que o Vitor Pereira não correu assim tão bem, outras questões, não vale a pena falar disso agora. Paulo Sousa não correu bem, é verdade, mas o futebol brasileiro olha para os portugueses porque vê nos portugueses aquela capacidade, se calhar, de organização do futebol europeu que eu acho que combina muito bem com o futebol que vocês têm, o futebol técnico, o futebol bonito, o futebol alegre, essa ginga que vocês têm, com a organização tática do português, neste caso, eu acho que combina na perfeição. E depois temos estes trabalhos destes treinadores, e eu acho que isto vai ser para continuar, seja no nível mais alto, no nível intermédio, os portugueses aí para o Brasil, e acho que vocês também gostam desta conexão que existe. Paulo... David, o que você pode falar sobre José Mourinho para a gente, em relação ao Mourinho a mercado português, né, dos 3 grandes de Portugal, a origem do Mourinho para o futebol europeu, né, no Porto, depois... Mourinho aí rodou vários países. Então Mourinho e o mercado português, e se você vê a possibilidade de um dia a gente ter José Mourinho aqui no Brasil, hoje que é treinador do Fenerbahçe. Não sei, eu acho que o José Mourinho, ele tem o sonho da seleção portuguesa, seleção nacional, acho que é um objetivo na carreira dele,
Houve conversas para ele ser o selecionador de Portugal agora antes de Roberto Martínez, mas as coisas não aconteceram porque o José Mourinho estava na Roma, mas eu acho que é um objetivo que ele tem. Não sei se já agora a seguir nos próximos anos, mas não sei se é um treinador que olhe para o futebol brasileiro como outros olharam, sinceramente não sei. É um treinador muito virado para o futebol europeu, agora num patamar diferente, porque já não esteve em Inglaterra, esteve em Itália, esteve em Espanha, agora está na Turquia, que é um campeonato de segunda linha de futebol europeu. O José Mourinho já não é o José Mourinho de outros tempos, mas não deixa de ser José Mourinho. E esse desafio no Fenerbahçe foi também um pouco surpreendente para nós, porque nós achávamos que ele iria continuar depois do trajeto que teve nestes principais campeonatos. Estávamos à espera que continuasse a Itália, em França, em Espanha ou em Inglaterra. A Turquia surpreendeu-nos um pouco, mas também é um treinador que se um dia quiser treinar em Portugal, facilmente consegue um clube em Portugal num dos 3 grandes, porque não estou a ver o Benfica, Sporting ou Porto a dizerem que não a José Mourinho, a não ser que tenha um treinador que esteja a ser campeão, obviamente, porque quando se ganha não se mexe nos treinadores, mas eu acho que ele em Portugal só olha para a seleção portuguesa. E eu não sei, sinceramente não sei quantos mais anos é que ele quer treinar, mas sei que antes de terminar a carreira olha para a seleção portuguesa com o objetivo de fazer um campeonato da Europa, um campeonato do mundo. E portanto acho que ele olha para Portugal como esse aspecto. Eu sei que ele já foi falar também para a seleção brasileira, creio, há uns tempos, assim como Pep Guardiola, mas para um clube brasileiro confesso que não sei se alguma vez houve esse interesse, até porque é um treinador que já pode escolher bem o que quer fazer da carreira, está numa fase da carreira em que pode escolher bem o projeto que quer, e portanto não sei, podia ter ido para a Arábia Saudita, não quis. Dinheiro não é um problema certamente para ele, mas também dependeria do projeto no futebol brasileiro, claro. Só antes, Fer, só para não perder que ele falou de seleção brasileira, também quando a seleção, o treinador balança, ou quando estávamos ainda indefinido, nosso treinador, um nome que surgia era Jorge Jesus. Os portugueses também aí surgem nesses momentos de seleção brasileira, David, não só o Jorge, mas os outros que também fazem um bom trabalho por aqui. Também é assunto aí, também há essa especulação na seleção brasileira? Claro, a seleção brasileira é uma das melhores do mundo, não é? Quer dizer, a seleção brasileira... O Jorge Jesus foi associado muitas vezes à seleção brasileira. Eu acho que ele próprio gostaria, obviamente, quem não gostaria de... Eu acho que ele chegou a falar disso publicamente, de ter falado, mas acho que ele também sabia que era difícil para haver um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Se calhar na altura em que ele estava em alta no futebol brasileiro, no Flamengo, eu não sei qual é a imagem que ainda existe do Jorge Jesus aí no Brasil, acredito que sim, que há um legado muito forte que ele deixou. Entretanto afastou-se, esteve novamente em Portugal, agora está na Arábia, mas é um treinador que, e para nós portugueses, claro que se tivéssemos visto um português como selecionador do Brasil, um dos maiores países do futebol, uma das maiores potências do futebol mundial, seria naturalmente um orgulho se fosse o Jorge Jesus ou fosse o José Mourinho. Mas não sei se, por exemplo, a CBF estaria interessada em ter um treinador estrangeiro, porque sei que às vezes não se gosta muito de ter treinadores estrangeiros à frente das seleções. Não sei como é que vocês olham para isso aí. Nós cá já nos aconteceu com o Luís Filipe Scolari, que já é quase português, obviamente. Acontece agora com o Roberto Martínez. Mas há países que não aceitam tanto, as torcidas não aceitam tanto que haja um treinador estrangeiro como treinador das seleções, mas o Jorge Jesus foi falado, pelo menos na altura em que estava aí no Brasil em alta, mas não sei se foi uma coisa mesmo concreta ou se foi só conversa. Conversa está ótima. Eu tenho duas perguntas, não? Eu vou... Vai, Cícero. Tanta coisa, né? Cícero, vai. Sintetiza. Falei pro David, falei, olha, o povo vai falar bastante com você, hein? Prepara. O David, o Sérgio Conceição é um nome, às vezes, muito especulado aqui no Brasil, nos grandes clubes. Dentro do que você tem de informação, você acha que é uma realidade ter o Sérgio Conceição no futebol brasileiro ou ele está mais focado em Europa? Essa é a primeira. E a segunda... Qual a expectativa, né, e a repercussão do Super Mundial que o Porto vai enfrentar o Palmeiras, né, do Abel Ferreira? O que se fala aí
tem disputa, né, por classificação, tem esse respeito. Acho legal entender um pouco a visão portuguesa, né, desse grupo aí do Porto com o Palmeiras. Primeiro, sobre o Sérgio Conceição, dificilmente acho que o Sérgio Conceição tem outro caminho definido, não tanto o futebol brasileiro, com todo o respeito, mas está muito focado para o futebol europeu e um campeonato acima do português, portanto Inglaterra e Itália, acho que é esse o foco dele. Acho que este ano será vai parar, porque já vamos a meio da temporada, ainda não tem clube e, portanto, creio que será assim até ao final da temporada, a não ser que haja aqui uma movimentação de última hora, mas acredito mais em Inglaterra e Itália. Sobre o Mundial de Clubes ainda não falamos assim tanto, porque ainda falta algum tempo, é verdade, mas claro que o Palmeiras é sempre um rival de respeito, porque para nós o Palmeiras é uma equipa que tratamos com muita atenção, obviamente por causa do Abel, há uma cobertura com muita atenção do Palmeiras por causa do Abel Ferreira cá em Portugal, e obviamente será certamente um jogo interessante. Como ainda falta algum tempo, é difícil perceber também como é que as equipas vão estar nessa altura, até porque estarão em fases diferentes do calendário, mas será certamente um grande jogo, numa competição diferente, que estamos todos com muita expectativa para perceber como é que vai ser, porque tem muitos clubes grandes, e para nós, Portugal, que temos 2 representantes, o Porto e o Benfica, será também muito interessante de assistir, e no caso do Porto Palmeiras será certamente um grande jogo. Eu sei que as equipas já trocaram ali mensagens nas redes sociais, já lançaram um bocadinho o encontro, porque é contra um português, é contra o Abel Ferreira, se ele continuar, como achamos que vai acontecer, portanto, será certamente um grande jogo. David, só para estabelecer assim, a gente está aqui há uns bons minutos falando de treinadores portugueses, falamos de vários, eu queria 2 também, queria que você falasse com o olhar do futebol português. Você tem. Quem é que está surgindo? A gente já vai anotar. Já estava pronto para perguntar isso. Qual o nome que ele acertou da última vez. Eu quero deixar registrado que ele é bom de palpite. Ele falou Arthur Jorge aqui mesmo neste programa. Essa é uma. A outra não é uma ironia a seleção portuguesa ter um treinador que nascido na Espanha? A gente falando de... E a gente importando o treinador português. E Portugal... Tanta gente boa, né? Tanta gente boa. E Portugal também, ali não tem o treinador português. Está tudo bem? A primeira resposta, a Glaucia tem razão. Eu a última vez que participei aqui, fizeram a mesma pergunta, e eu na altura disse sobre o Arthur Jorge, estava no Braga. Na altura não tinha informação, disse porque de facto era o treinador que estava a dar nas vistas em Portugal, e depois o Arthur Jorge foi. Nós temos vários treinadores com qualidade, agora há um treinador que está a chamar muita atenção em Portugal. Há 2, um no Vitória de Guimarães, o Rui Borges. O Vitória de Guimarães está a fazer um trajeto muito bom na Liga Conferência, nas competições europeias e também no Campeonato Português. E é um clube já com uma dimensão grande cá em Portugal. E, portanto, diria o Rui Borges, o Vasco Matos, um treinador que está com o Santa Clara, que é uma equipa mais pequena, e que também tem gestão brasileira, há uma administração brasileira, uma SAF, como vocês chamam aí, uma SAD cá em Portugal, composta por brasileiros, está a fazer uma época muito interessante, ganhou agora o Sporting, e portanto é o treinador que se chama Vasco Matos. Portanto são 2 jovens treinadores que estão a afirmar-se no futebol português, e eu acho que têm potencial. Não sei se vão para o Brasil, não vou fazer essa aposta como da outra vez. E a segunda questão era em relação ao selecionador, não nos fez assim tanta diferença. Obviamente nós sabemos que temos muitos treinadores portugueses com qualidade, mas também sabemos que os treinadores portugueses estão espalhados por vários clubes em todo o mundo. E, portanto, como eu disse há pouco, o José Mourinho foi sondado, mas estava na Roma. E, portanto, acabou por calhar Roberto Martínez, e é espanhol, e há sempre aquela coisa de portugueses e espanhóis, mas neste caso do futebol eu acho que não há rivalidade. A seleção inglesa também tem um alemão como selecionador e ninguém se importa, portanto eu acho que não há esses problemas, e não se liga tanto à questão da nacionalidade, mas claro que acho que também ninguém se importaria cá em Portugal de ter José Mourinho como selecionador, por exemplo, ou outros treinadores portugueses também com sucesso. Portanto, mas ser um espanhol não há problema, desde que ganhe, obviamente. Se ganhar, está tudo bem. Se perder,
Mas a espanhol ou português, os adeptos não vão gostar. Ei, Glaucio, É um espanhol coordenando imagina a gente a assim, seleção não, portuguesa. a gente falando assim, não, tem um treinador argentino na seleção brasileira, mas tá falando tudo um pouquinho. bem, tá tudo legal. Mais ou menos por aí. Já seria mais complicado. Aí o bicho pega. Ô, David, a gente sempre fala dos 3 grandes de Portugal, né? A gente sempre destaca Porto, Benfica e Sporting. Mas o Braga também tem se colocado nos últimos anos aí como uma grande força, não só com trabalho, com disputa de campeonato, também participando de competições europeias, enfim. Mas chama a atenção também o histórico do Braga com esses treinadores que a gente está dizendo que vêm para o Brasil, que tiveram sucesso aqui no Brasil, terem passado pelo clube. O que tem o Braga? Que trabalho é esse que leva também um time que poderia ser de menor prateleira aí, a se destacar, também fazer frente aos grandes do país e também formar bons treinadores? Teve muito com a escolha do presidente. O presidente António Salvador é um presidente que, obviamente, terá os seus defeitos, as suas qualidades, mas é um presidente que arrisca. E arriscou em vários treinadores que, se calhar, outros não arriscariam. Ruben Amorim, obviamente, é um exemplo, o maior exemplo que ele tem, porque apostou em Ruben Amorim para o futebol de base do Braga e depois colocou-o como treinador principal e, passado uns meses, vendeu-o ao Sporting por 10 milhões de euros, que é um excelente negócio, tendo em conta que estamos a falar de um treinador. Apostou em Artur Jorge, bem que Artur Jorge já tinha história no Braga como jogador, era um homem da casa, um treinador da casa, mas também o presidente tem mérito porque apostou em Artur Jorge. A saída não foi muito boa, como vocês sabem, foi uma saída um pouco polémica, com troca de acusações do Artur Jorge para o António Salvador, e portanto a situação foi um bocadinho incómoda, mas a verdade é que António Salvador também apostou em Artur Jorge, e Artur Jorge também retribuiu. Enfim, também apostou em Abel Ferreira, que também esteve no Sporting de Braga, e portanto o Braga tem essa questão tem acertado em alguns treinadores, também tem falhado, faz parte, isto no futebol ninguém acerta sempre tudo, e depois também é um clube que tem conseguido resultados positivos e interessantes em Portugal, não conseguiu ser campeão, mas conseguiu conquistar algumas taças, o que também dá alguma visibilidade em Portugal, e tem conseguido valorizar os jogadores, e quando valoriza os jogadores consegue vender os jogadores, consegue ganhar dinheiro, e ao gerar dinheiro também consegue elevar a fasquia e consegue contratar melhor. Vendeu o Trincão ao Barcelona há uns anos, Trincão que agora está no Sporting, fez outras vendas de jogadores, e potenciou esses jogadores, além de ter potenciado treinadores. E é um clube, há sempre aquela guerra em Portugal de quem é o quarto grande. O Braga diz que é o Braga, o Guimarães diz que é o Guimarães, enfim. Mas certo é que o Braga, de facto, tem tido um trajeto muito interessante nos últimos anos, à mérito de António Salvador, o presidente, e também toda a estrutura. E é um clube que tem um grande sonho, que é ser campeão, mas até agora ainda não conseguiu. David, muito bom o nosso papo. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Sempre um prazer receber você aqui, amigo. Um beijo grande, boa noite. Um beijo aí ao nosso querido Portugal também. Obrigado e um beijinho para vocês e um abraço aí para todos os brasileiros. Obrigado. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo, um corte aí do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde o comentarista aí trouxe lá de Portugal notícias aí sobre Abel Ferreira. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.